Deus continue abençoando a todos. Vamos nos colocar de pé. As crianças podem descer para a escolinha. Que Deus abençoe cada um de nós. Mais esta manhã, mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa, Convido os irmãos para abrir as Bíblias em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, verso 29. Vamos ler. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos falar todos juntos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta manhã, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos aqui em sua casa para nos alimentar deste alimento sagrado que é a tua palavra, Pai. Rogamos que o Senhor possa abrir agora a palavra aos nossos corações e que o Senhor vivifique a palavra conforme estaremos lendo, meditando, e que isso produza em nós um verdadeiro fruto, um fruto que cause, ó Deus, um efeito de crescimento espiritual na vida de cada um. Nós te pedimos, te agradecemos, abençoe todos que aqui estão presentes, ó Deus, abençoe, meu Pai, aqueles que através da internet participam também, abençoe aqueles irmãos que não puderam vir, abençoe o pastor Febrônio, que está viajando, ó Deus, que o Senhor seja com ele. Também o irmão Anildo, que está naquele trabalho no Amazonas, com sua família, que seja por ti guardado e protegido, Pai. Todo o teu povo seja por ti ajudado, onde quer que estejam. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Em nome de Jesus lhe pedimos, onde estiver agora, ó Deus, teus filhos reunidos, possam ter do Senhor a inspiração, a unção, e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Pastor Febrônio está estudando com a igreja a mensagem a Abraão e sua semente depois dele. E eu quero, nessa manhã também, tomar alguns parágrafos dessa mensagem para a nossa meditação, amém? Sempre lembrando que a palavra de Deus ela tem um objetivo a atingir em nossas vidas, e cada vez que nós nos aproximamos dela, seja para ler a palavra, ou seja para ouvir a palavra, nós devemos nos aproximar com o espírito correto, pedindo ao Senhor que faça com que a palavra tenha efeito em nossas vidas, amém? Então, eu quero falar sobre esta mensagem, citar alguns parágrafos, e falar sobre Abraão e a semente de Abraão. Eu creio que vocês já estão bem familiarizados a esse tema, mas nunca é demais a gente falar um pouco mais sobre algo que está sendo tratado, porque isso vai firmando mais em nossas vidas. E sempre quando nós ouvimos um culto, ou nós lemos uma mensagem, você tem que saber que Deus está falando algo para você ali. E se Deus está falando, então você tem que dar ouvido àquilo, para que aquilo se torne realmente vida dentro de nós. Amém? E nesta mensagem, Abraão e sua semente, depois dele, o profeta mostra a trajetória
por onde Abraão passou. E é claro que se nós somos semente dele, nós também passamos pela mesma trajetória que o nosso pai na fé passou, né? E todos vocês sabem que Abraão é tido e é chamado o pai na fé, o nosso pai na fé. Veja a forma com que ele foi provado e veja a estrutura de fé que ele teve. Agora você diz, esta fé Abraão tinha de si mesmo. De forma alguma. Abraão recebeu de Deus aquela fé. E a Bíblia diz que a fé é dada aos santos. Então a fé que eu tenho não é minha. A fé que você tem não é sua. A fé que nós temos foi dada por Deus para nós. Então, se alguém tem falta de fé, é necessário pedir a Deus fé. Mas tendo em consciência também que Deus dá a fé, mas Ele também dá o caminho e a forma de receber a fé. E a maneira de recebermos a fé é ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Então, se nós somos filhos de Abraão, somos filhos na fé, né, de Abraão, nós devemos olhar o que se passou na vida dele e saber que isso é necessário que aconteça na vida de cada um de nós. Amém? E nós vemos que Abraão, a linhagem de Abraão, ela pode ser classificada, podemos dizer, em duas linhagens. A linhagem natural de Abraão e a linhagem espiritual de Abraão. Nós não somos filhos de Abraão pela carne, mas nós somos filhos de Abraão pela fé, espiritualmente, pela linhagem espiritual de Abraão. Mas Abraão, ele teve essas duas linhagens. Primeiro, a linhagem natural, que veio através do seu filho Isaque. E agora a linhagem espiritual, que tem transpassado, né, tantos séculos e milênios, e aqui está, essa linhagem espiritual de Abraão. Agora, na linhagem natural de Abraão, nós vemos que veio pela parte, vamos dizer, do sangue dos seus filhos. Ele gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, e dos 12 patriarcas veio a nação de Israel. Tudo uma linhagem natural, tudo olhando pelo lado natural, né? Abraão, um filho natural, ou melhor, Isaque, o filho natural, gerando um outro filho natural, Jacó, Jacó gerando os patriarcas, e os patriarcas gerando uma nação natural, Israel. Agora, veja vocês que na linhagem espiritual, é aí onde nós estamos encaixados. Mas você vê que mesmo pela linhagem natural, quando vem à existência o povo de Israel, a nação de Israel, ali já estava formando a base para os resultados da linhagem espiritual. Porque a Bíblia diz, em São João 4:22, que a salvação vem dos judeus. Vamos ler aqui em São João, para nós não ficar somente em nossas palavras, São João 4, versículo 22. Veja só, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, tanto a linhagem natural como a linhagem espiritual de Abraão tem a ver com cada um de nós, especialmente a linhagem espiritual. Mais da linhagem natural é de onde veio a palavra.
porque ali se formou a nação de Israel e dali veio o Evangelho para nós. Amém? Então, vamos aqui ler alguns parágrafos dessa mensagem, né? E nós sabemos que espiritualmente, nós vemos que a promessa espiritual para Abraão, para a semente de Abraão, é que a semente de Abraão possuiria as portas do inimigo. Então, essa é uma promessa para a semente espiritual. E se você é uma semente espiritual, você tem essa característica de possuir as portas do inimigo. Não ser possuído pelo inimigo, não ser subjugado pelo inimigo, mas possuir. Você diz, mas eu tenho sido afrontado. Israel, como semente natural de Abraão, muitas vezes eles eram afrontados e até mesmo o inimigo possuía sobre eles, mas porque eles estavam em problemas, em pecado. Era o momento deles retornarem a Deus e Deus retornava a eles e o inimigo não podia mais possuir, não podia mais adentrar aos limites de Israel. Então, tudo isso é um tipo para nós hoje. Se as coisas não vão bem, e você sabe que você é uma semente espiritual de Abraão, alguma coisa está errada em algum lugar. Porque a promessa é que nós, como sementes de Abraão, iríamos possuir as portas do inimigo, dominar sobre as portas. E não podemos, irmãos, abrir mão desta promessa e desse direito que Deus deu a cada um de nós. Lembrando que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua do homem, na boca do homem. E como semente de Abraão, e você sabendo das promessas que temos, devemos exercer esta fé para determinar a vitória na nossa vida, no nosso lar, especialmente no que se refere à vitória espiritual, né? Então, Isaac, você veja, ele foi a semente natural de Abraão, pela qual veio a descendência natural de Abraão, que culminou na grande nação de Israel. E você vê que Israel sempre tem sido odiado pelas nações. E pessoas chamadas cristãs, que não têm revelação do papel de Israel no plano de Deus, também odeiam Israel. E até desejam que Israel seja destruído. Mas nós oramos por Israel. E a Bíblia diz que devemos orar pela paz de Israel. Ah, mas eles foram os que mataram a Jesus. Se nós temos a revelação do plano de Deus, sabemos que tudo isso era necessário que acontecesse. Mas todo o nosso benefício parte dali, daquela nação que veio pela semente natural de Abraão, de Isaac, Jacó, dos patriarcas, e o Evangelho vem a eles e dali se espalha por toda a terra, chegando até o meu coração e o seu coração. Agora, se Isaac foi a semente natural de Abraão, Jesus, ele é a semente real de Abraão, pela qual viria a bênção espiritual para a terra, que isso é o que realmente nós desejamos, né? É o que interessa a nós. Então, de Isaac vem uma nação, e de Jesus vem uma noiva, um povo espiritual. Você está vendo aqui as duas linhagens, a linhagem da semente natural e a linhagem da semente espiritual de Abraão. Semente natural formando uma nação que não deixa de ter um benefício para nós também. Mas a semente real de Abraão, que vem pela linhagem de Abraão, Jesus Cristo, ele nos traz uma bênção espiritual. Ele nos traz realmente a autoridade para possuir as portas de Abraão. Agora, sendo Abraão nosso pai na fé,
Certamente que a vida dele, ela é uma bússola para nós. É uma seta indicativa. Porque não tem como você dizer Abraão é meu pai na fé e não se inspirar na vida daquele homem. Que Deus o abençoou, que Deus o separou, que Deus o chamou. E nós vemos, irmãos, que o nosso pai na fé, Abraão, vamos meditando nisso para que possa surtir um bom efeito na vida de cada um de nós. Nós vemos que as etapas na vida daquele grande homem, elas simplesmente apontam as etapas que a semente espiritual de Abraão haveria de passar. E Abraão, em Gênesis 12, o profeta cita nessa mensagem, quem está lendo ela, você viu essas coisas, ele cita Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. E nessas 3 citações, nós vemos as 3 etapas sucedendo na vida de Abraão. E essas 3 etapas da vida dele são as mesmas 3 etapas que a semente espiritual de Abraão passa. Em Gênesis 12, você vê que ele foi chamado. E no parágrafo 41 da mensagem, Abraão e sua semente depois dele, vamos ler aqui. 41, olha só. Abraão chamado por graça. Ele não foi chamado pela lei, assim como eu e você fomos chamados pela graça. Todos nós sabemos que a graça quer dizer um favor não merecido. Eu não merecia, você não merecia, mas a graça nos chamou. Se fosse pelo nosso merecimento, ninguém de nós seríamos chamados. Então Abraão veio pela graça. A lei veio depois por Moisés. E a lei veio por Moisés exatamente porque o povo rejeitou a graça. O povo disse, não, senhor, pode estipular a lei que nós damos conta. Nós queremos, vamos dizer assim, fazer por merecer. E Deus disse, então tá, vocês querem a lei está aqui. Mas pela lei, ninguém conseguiu a perfeição. Agora Abraão foi chamado então primeiramente pela graça. Chamado para quê? Para ser justificado. Foi o que aconteceu comigo e com você. Fomos chamados pela graça de Deus e justificados. Essa foi a primeira etapa da graça de Deus sendo manifestada na vida de cada um de nós. Vamos aqui então. E agora, Abraão chamado por graça, agora, Deus não disse, e note que Deus, quando ele chamou a Abraão, ele não disse, Abraão, se você fizer certa coisa, eu farei tal coisa. Ele disse, Abraão, eu já tenho feito isto. Não o que você fez, o que eu fiz, o que Deus fez, ele disse. Agora, quando ele fez o pacto com Adão, se você não tocar nesta árvore, viverá para sempre. Adão o quebrou. A Moisés e aos demais, se guardarem os mandamentos, eu farei tal e tal coisa. Se quebrarem os mandamentos, eu farei isso e aquilo. Quando Deus faz uma aliança com o homem quebra a aliança com Deus. Mas o eleito, a igreja, o povo eleito, os chamados para fora, o grupo separado de pessoas teria a certeza de ser salvo. Deus os chamou por sua graça. Não que Deus dissesse, eu escolho você e condeno você. Aqui, irmãos, está um ponto muito importante, que as pessoas têm interpretado mal, que é a questão da predestinação. Deus predestinou, quem é predestinado, está predestinado, quem não é, não é. Claro, quem é, e quem não é, não é. Mas só que as pessoas vê pela forma errada. Eles olham como que se Deus disse, olhou assim, como que toda a igreja aqui fosse toda a humanidade que haveria de surgir no mundo. E antes de começar, ele olhou e viu cada pessoa que iria nascer. Aí ele disse,
O Isaac, eu vou salvar, você está predestinado para a vida. Sebastião, para a perdição. Vamos dizer, né? Usar um exemplo. Se Deus fizesse exatamente dessa forma, Deus não seria justo. Aí, no dia final, o irmão Isaac chegaria: "Oh, Senhor, obrigado pela sua graça. O Senhor me escolheu." Aí o irmão Sebastião poderia chegar e dizer: "Senhor, eu desejaria ser salvo, mas como eu poderia ser se antes de tudo o Senhor me escolheu para a perdição?" Deus, sendo justo, teria que absolver o irmão e dar a vida eterna para ele. Aí você diz: "Mas então como que é a predestinação?" Você vai ver em inúmeras mensagens Mombrano dizendo que é pela presciência de Deus. Ou seja, pelo conhecimento antecipado de Deus, pela onisciência de Deus, Ele viu cada homem, cada mulher, e Ele viu aqueles que desejam. Estou citando aqui citações do irmão Brana, e se alguém depois quiser, eu posso, não lembro agora de momento, mas eu tenho anotado elas, e posso mostrar para você. O irmão Brana diz que Ele viu, antes da fundação do mundo, aqueles que desejariam ser salvos. E então Ele se obrigou a fazer um plano para que eles fossem salvos. Está entendendo? Então, pela presciência de Deus, Ele viu aqueles que desejariam. Ele deu o livre-arbítrio a todos. Mas é bom parar aqui e também refrisar que Ele não predestinou alguém pela capacidade. Ou seja, o Isaac vai desejar ser salvo, e ele tem condição para isso, ele é um bom homem, ele vai fazer coisas boas, então está predestinado. Se ele fizesse isso, ninguém conseguiria ter predestinação, porque ninguém seria bom o suficiente para ser escolhido por Deus. Estão entendendo? Mas Deus viu que eu desejaria a salvação. E quando Ele viu isso, Ele se propôs em me dar condição suficiente para chegar. E Ele me predestinou. E no momento que Ele me predestinou, Ele se comprometeu com o meu destino. Aí não é problema meu mais. Se Ele predestinou, você está obrigado a chegar. Mas haveria muitos percursos no caminho, muitas fraquezas na sua vida, muitas falta de condição. Ele viu tudo isso, mas Ele te predestinou, então Ele disse: eu vou te ajudar, meu filho. Vou te dar força, vou te capacitar, você vai enfrentar um mundo turbulento, mas você é meu predestinado. Aí alguém pode dizer: sim, mas então você está invertendo, você está colocando que primeiro depende de nós. De maneira alguma. A Bíblia diz o seguinte, que Deus primeiro nos amou. Não, mas você não disse que Ele primeiro viu que nós teríamos desejo? Irmãos, primeiro Ele nos amou, primeiro Ele manifestou a sua graça, primeiro Ele chamou a todos, aí então Ele viu aqueles que abririam o coração para Ele. Está entendendo? Não que nós primeiro despertamos algo para depois Ele nos chamar. Aí nós estaríamos invertendo. Primeiro Ele nos amou, quando nós éramos pecadores, quando nós não tínhamos desejo nenhum pelo que é bom, Ele nos amou. Ele nos chamou. O profeta diz: não foi a Adão chamando a Deus. Deus, onde o Senhor está? Foi Deus chamando a Adão. Adão, onde estás? Está entendendo? Tudo veio primeiramente de Deus. Só que pela presciência de Deus, Ele viu que quando Ele saísse primeiramente chamando, Ele viu aqueles que diriam assim: isso aí ser crente é para velhos. Ele viu aqueles que iam zombar. Ele viu um ladrão da direita que iria olhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas antes do ladrão dizer: tem misericórdia de mim, ele amou aquele ladrão primeiro. Ele chamou aquele ladrão primeiro. Quando que ele chamou? A Bíblia não relata. Mas quem sabe lá numa madrugada, quando aquele ladrão estava parado, ele sentiu o amor de Deus golpear no coração dele e dizer: tu é um filho. Você foi feito não para roubar,
se foi feito não para prejudicar as pessoas. Deus chamou primeiro ele. E quando aquele ladrão disse, lembra de mim? Ele diz, hoje mesmo estará comigo. Mas Deus, o mesmo Deus que amou aquele ladrão da direita, amou o ladrão da esquerda também. Só que na hora de Deus operar em favor dele, o ladrão da esquerda disse assim, se tu és o Cristo, desça daí. Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Deus viu isso antes do iniciar o mundo, que ele iria amar os dois, mas que um deles iria abrir o coração, né? Então, estão entendendo? Primeiro é Deus. Não é primeiro você desejar Ele e aí então Ele te predestinar. Porque aí nós estaríamos colocando nós como, vamos dizer assim, iniciando esse processo da predestinação, e jamais, o homem nunca faria algo por si mesmo. Hoje ainda eu falei no rádio, eu disse, quem sabe alguém que está me ouvindo que diz, será que tem chance para mim ainda? Alguém disse para o irmão Brana numa mensagem, perguntas e respostas, irmão Brana, eu desviei, fiz tantas coisas erradas, será que eu tenho chance para mim ainda? Qual foi a resposta do irmão Brana? Se há um desejo de ser perdoado, é porque há um perdão para você. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque nunca haveria desejo de ser perdoado se Deus primeiro não o colocasse. Então tudo é Deus, igreja. Nunca pense assim, eu fiz, eu desejei a Deus. Você nunca desejaria a Deus. Ele que colocou o desejo. Mas e aquele que não é predestinado? Então Deus não colocou? Deus colocou, mas ele rejeitou. Ele simplesmente ignorou aquele desejo. E o profeta diz, antes de você fumar o primeiro cigarro, você teve que se levantar contra aquela voz que diz, é errado fazer isso. Entende? Então sempre é Deus primeiro. Não sei se consegui ser claro. Mas aqui está um grande ponto para nós observarmos, né? Agora, quando ele fez o pacto com Adão, mais para frente nós estávamos, né? Quando Deus faz uma aliança com o homem quebra a sua aliança com Deus. Mas o eleito, a igreja, o povo eleito, os chamados para fora, o grupo separado de pessoas, teria certeza de ser salvo. Deus os chamou por sua graça. Não que Deus dissesse, eu escolho você e condeno você. Nunca. Mas ele é infinito. Quantos creem que ele é infinito? Bem, então ele sabia desde o princípio qual seria o fim. Isto é o que a Escritura diz. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Está vendo então como que ele te predestinou? Porque ele primeiro te amou, mas lá no princípio, antes do princípio, ele viu que você daria atenção a esse amor. Amém? Agora, se ele é infinito, por sua presciência, ele sabia quem viria a ele e quem não viria. Está vendo a predestinação, como é que ele predestinou? Ele amou e ele sabia quem é que iria dar atenção ao amor dele e quem não ia. E você deu atenção ao amor dele, mas ele viu que você não tinha condição. Mas ele te predestinou e disse, então agora é comigo. Amém? Você vê como o eleito não pode se perder? Mas não pense como o lado do outro extremo, que diz, eleito não se perde. E aí vão, pronto, se eu sou eleito. É uma prova que não é. Porque se fosse eleito, estaria agindo como um eleito. Amém? Isso certamente deveria esclarecer Romanos 8:9 para você. Se há alguma questão sobre Deus, se ele chama seus filhos por eleição ou não. Pois ali está Paulo falando de Esaú e Jacó, antes que os dois nascessem, nem mesmo sabendo o que era certo ou errado, Deus disse, eu amo a Jacó e aborreço a Esaú. Antes mesmo que a criança tivesse uma maneira sequer de fazer uma escolha, mas Deus sabia desde o princípio o que Esaú era, ele sabia o que Jacó era. E Deus sabia no princípio o que você era e o que você não é. Amém? Sabia ou não sabia? Graças a Deus que Ele te amou primeiro, né? E graças a Deus que Ele te predestinou. Ele viu que você não teria condição, mas Ele viu que você desejaria. Amém? Então, estamos aqui. Abraão primeiro foi chamado por graça.
Não que ele escolhesse a Deus, não que ele desejasse a Deus de si mesmo, mas Deus o amou e Deus disse: Abraão, eu te quero, saia da tua parentela. E Abraão deu crédito ao chamado de Deus, né? E foi então, quando ele saiu da parentela dele, ele foi justificado. É o tipo perfeito de quando Deus nos chamou por graça e saímos do mundo, fomos batizados em nome do Senhor Jesus, ali fomos justificados. Parágrafo 58. Agora, nós descobrimos que a justificação, Deus chamou Abraão por justificação, e por graça, ele o chamou. Por eleição, ele foi eleito. Por graça, ele foi chamado e feito pacto com ele. Antes que Abraão tivesse uma palavra a dizer, se estivesse certo ou não, ou se ele iria ou não iria, Deus o chamou. Isto é correto? Agora vocês leiam primeiro os primeiros capítulos, o capítulo 12 de Gênesis, cerca dos primeiros 10 ou 15 versículos, e vocês irão captar isto muito bem. Amém? Então, vamos frisar aqui. Primeiro ele chamou por graça, e Abraão então foi justificado ao sair, caminhar com Deus. O próximo passo do nosso pai na fé foi ser santificado, que é o segundo passo nosso também, como sementes de Abraão. Não é verdade? E isso você vai encontrar em Gênesis 15, quando ali no verso 17 você vê a oferta do sacrifício. Santificação é só pelo sangue. Abraão então partiu aqueles animais, um tipo de Cristo que seria partido também por nós na cruz, fazendo um pacto comigo e com você, através do sangue. Amém? Parágrafo 75 da mensagem, Abraão e sua semente depois dele, até o 77. Agora notem Gênesis no capítulo 15, quando ele ensinou a Abraão a separação, quando Abraão estava pronto para se separar do incrédulo Ló. Tem uma coisa aqui, irmãos, vamos parar. Deus não pôde cumprir a promessa com Abraão enquanto ele não se separou por completo. Ele saiu da parentela, mas levou o sobrinho. E tinha razão para levar, porque o sobrinho era como um filho para ele, um criado. É o que acontece, as pessoas são chamadas, saem do mundo, mas trazem junto algumas coisas. E às vezes com razão. Eu sempre fui assim e tal. Enquanto não se separar por completo, o filho não pode vir. O Espírito Santo não pode vir sobre você. Veja. Abraão estava pronto para se separar do incrédulo Ló, o membro morno da igreja. Quando Ló foi para Sodoma e se tornou prefeito da cidade e construiu uma bela igreja ali ou alguma coisa, o que quer que ele tenha feito, então Deus se encontrou com Abraão e eles ofereceram um sacrifício de sangue para a separação e confirmou o pacto com Abraão. Amém? Aí então está a santificação, foi santificado pelo sangue. Pois sem derramamento de sangue não há separação do pecado. Veja, é através do sangue derramado. Agora, observe o que aconteceu. Ele tomou os animais e os cortou ao meio. Abraão assistiu até o sol se pôr. E caiu um profundo sono sobre Abraão, e quando ele notou o profundo sono chegando, aquilo significava a morte. Isto é para todos nós. Estamos todos indo para aquele grande sono eterno. Agora, nós notamos que imediatamente depois disso, ele olhou adiante dele, e um grande horror de escuridão e uma fornalha fumegante. O que é isto? Inferno. Através do vale da sombra da morte. Todo homem vai ao inferno, e é ali onde ele pertence. E então, logo, além daquilo, veio uma pequena luz branca, que foi entre cada um dos cortes de carne. Abraão, tendo a aliança confirmada para ele pelo Senhor Deus, de como ele iria tomar Abraão e fazer dele um pai de nações, como ele iria salvar Abraão e sua semente. Ele estava fazendo a confirmação da aliança pelo sangue derramado dos animais limpos oferecido. Agora,
Como nós fizemos uma aliança, digamos, por exemplo, aí ele cita, né, como é feito uma aliança naturalmente, né, que nós é no aperto de mão, e o japonês joga sal um sobre o outro, mas os hebreus eles tinham a tradição de partir um animal, né? Ficava uma parte para um, uma parte para o outro, e dizia: se tu não cumprir com o acordo, será como esse animal aqui. Então, e Deus seguiu esta mesma tradição, vamos dizer, né? No pacto conosco, quando ele foi partido por nós na cruz do Calvário, e o profeta diz: o corpo foi à destra de Deus, fazendo intercessão por nós, e o Espírito Santo veio estar na igreja. Vejam as duas metades, né? E aí o profeta diz que no arrebatamento é onde essas duas partes vão se unir. O corpo desce e nós que temos o Espírito Santo subimos a encontrar com ele. Ali é o casamento, não agora, porque ele não deixou o trono da propiciação para se casar conosco. O pacto se confirma quando as duas partes se unem, aí ele deixa o trono. Ah, mas estamos casados. Aí você tem que ver que o profeta diz que o casamento é nas bodas. O casamento da igreja hoje é pela palavra. Como José e Maria, né, tinham dado a palavra um para o outro, estavam casados. Mas estavam unidos? Não, só pela palavra. A igreja está casada no compromisso com Deus. Mas o casamento, a união, mais para frente nós vamos ver o profeta dizendo onde que é. Amém? Então, vamos aqui. Justificação, Gênesis 12, né? Quando ele foi chamado. Por graça foi chamado. Santificação, Gênesis 15. Quando Abraão, então ali, Deus vem a ele, é feito aquele sacrifício, aqueles animais são partidos, é derramado sangue, e é pelo sangue que há santificação. Amém? Agora, o batismo do Espírito Santo na vida nossa é a terceira etapa. Para Abraão também houve uma terceira etapa da graça, vamos dizer, na vida dele. E foi exatamente naquela terceira fase que ele ficou pronto para receber o filho. Vocês veem como as coisas se fecham, irmãos? E é quando você chega à terceira fase da vida espiritual, o batismo do Espírito Santo, que você está pronto também para receber o Filho, para a vinda de Jesus Cristo. Não fora, não no primeiro, na justificação, nem na santificação, mas no batismo do Espírito Santo. E em Gênesis 15, ou melhor, Gênesis 17, verso 1, você vai ver que Deus aparece para Abraão como o Todo-Poderoso, aquele que tem seios e amamenta. Porque agora Abraão precisava ser nutrido, e sendo nutrido pela vida de Deus, ele era rejuvenescido para receber o filho. É exatamente, irmãos, o que acontece comigo e com você. Quando você chega a receber o Espírito Santo em você te nutre. E você, então, é capaz de ser transformado. Porque sem transformação não há arrebatamento. Sem transformação não há casamento. Porque casamento não é somente a união de duas partes. É a união também de mentes iguais, características iguais, personalidades iguais. E só podemos ser igual quando você é transformado e recebe o corpo glorificado, que é o corpo igual a Deus. Aí pode haver essa união com Cristo. Mas para isso você tem que encontrar, como Abraão, em Gênesis 17, encontrou o Todo-Poderoso e foi nutrido por ele. Aí quando você passa pela justificação, no batismo, pela santificação, pelo sangue, e o batismo do Espírito Santo, você é nutrido. Você passa a receber a vida de Deus dentro de você.
Ah, mas antes não era a vida de Deus? Antes era a vida de Deus fazendo um trabalho em você. Era o Espírito Santo do lado de fora, preparando a casa para morar. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo do lado de dentro. Aí, irmão, você não vive mais, mas Cristo vive em você. A partir dali, irmão, o carretel da vida de Abraão começou a enrolar, a voltar. E ele começou a voltar para onde? A ser jovem. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a enrolar o carretel para o lado de Deus, voltar a ser como Deus. Porque estávamos com Ele, viemos ao mundo, e agora temos que retornar a Ele. Amém? Você está entendendo, irmão? Não é algo intelectual. É algo de uma vida experimentada com Deus. Não foi Abraão sentar e conhecer um monte de coisas, de mistérios, que diz que agora eu posso ter o filho, porque agora eu já sei como que vai ser, como que o filho vai vir. Ele nem sabia como o filho ia vir, mas uma coisa ele fez, ele caminhou pelo processo. E o processo levou a ele a receber o filho. Quer a vida eterna, quer o arrebatamento? Vamos por esse processo. Amém? Gênesis 17:1, então, Deus aparece para ele como Todo-Poderoso. Depois que ele foi justificado e depois que ele foi santificado. Vamos ler o parágrafo 95 ao 98. Agora, no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, melhor dizendo, Deus aparece para Abraão no nome do Deus Todo-Poderoso, que na palavra hebraica significa El Shaddai. E El Shaddai, El significa seio. Ou melhor, El significa o forte, e Shad significa seio. Como seio de uma mulher, e Shaddai é o que tem seios. Amém? Então, El significa o forte, e Shad, seio, né? Como seio de uma mulher, e Shaddai é o que tem seios. Abraão, você tem 99 anos, pense nisso, e você passou pela justificação, passou pela santificação, e agora eu apareço para você como Deus forte, com seio, porque Gênesis 17:1 ele aparece como Deus forte, El Shaddai, o que tem seio. O Deus forte para nutrir, como o filho tem que ser nutrido nos seios da mãe, Abraão tinha que ser nutrido de Deus. Por isso ele vem como El Shaddai. Isto é, o que ele fez com a igreja. Depois que eles passaram pela justificação, santificação, quando ele fez isso à igreja, todas aquelas foram ordens que foram dadas através da fé e da graça. Mas no movimento pentecostal, Deus chamou o seu povo santificado para seu seio, para se nutrir dele. Vocês conseguem captar tudo isso? Houve a justificação por Lutero, houve a santificação com Wesley, e houve depois o movimento pentecostal. O profeta diz ali, era Deus chamando o povo para o seu seio, para se nutrir, para receber a vida dele, que é o Espírito Santo. Foi o que ele fez com Abraão. A vida que estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para a igreja, da mesma forma que ele fez com Abraão. Eu estou me regozijando, não sei se a igreja está. Você vê como é maravilhoso, como se fecha perfeitamente a Bíblia, quando você olha pela ótica de um profeta. Amém? Este foi o próximo grande movimento que atingiu a terra. Nós sabemos, Martim Lutero, John Wesley e o movimento pentecostal. Esse tem sido mover justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente, após ele. Você entende isto agora? Amém? Você entende isso agora? Então, a terceira fase é o batismo do Espírito Santo. É você receber a vida de Deus, ser nutrido pela própria vida de Deus. Abraão, a terceira fase da vida dele foi encontrar o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
que nutriu ele com sua própria vida. E quando a vida de Deus veio para dentro de Abraão, Abraão começou a se rejuvenescer. Quando, igreja, você chega, além de ser um membro de igreja, você chega a ter o batismo do Espírito Santo, você tem o El Shaddai. Você tem a vida de Deus. Aí você passa a se rejuvenescer para receber o Filho. Porque não tem como receber o Filho na velha estrutura do Abraão. A Sara não poderia ter o filho com 90 anos, na estrutura velha dela. O profeta diz aqui, como que um coração velho de 90 anos suportaria um parto? Mas ela foi rejuvenescida. E nós estamos na esperança, esperando o filho prometido também. Que ele vem, ele disse, eu vou preparar lugar, mas voltarei para estar convosco. Mas antes do filho vir, é necessário a semente de Abraão ser renovada, rejuvenescida, transformada. O que nós recebemos de Deus foi a manifestação dele para abrir a palavra, mas não a vinda, porque a vinda é física. E essa vinda é o encontro para o casamento. E essa vinda só poderá acontecer quando a semente de Abraão estiver transformada. Quem diz isso? Nosso profeta, nós vamos ler aqui. Vamos ler o 138 agora. A vinda da palavra, é claro, ela veio. A abertura, era Cristo se manifestando. É chamado de a aparição, a manifestação de Deus. Mas isso não fez com que ele saísse do trono da propiciação. Permanece lá, fazendo intercessão com o seu sangue vivo. Palavras do profeta. Ah, não, mas a misericórdia agora já está só na noiva, porque agora ele veio, se casou com ela. Irmãos, não são palavras do profeta. O profeta disse, depois dos selos, depois que a abertura dos selos, ele disse que ele está no céu, no trono, fazendo intercessão através do seu sangue vivo. Quando ele vem para encontrar com a noiva, aí ele sai do trono. Aí aquele trono de propiciação torna-se um trono fumegante, de fumaça e juízo, não mais misericórdia. E colocar agora a misericórdia na noiva é fazer como a Igreja Católica, tirar a intercessão de Cristo e colocar em Maria. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele faz mediação. Eu sei que como noiva de Cristo, o qual temos a palavra e o Espírito Santo em nós, que é o penhor, nós podemos interceder também, mas não nos tornarmos possuidor, ou digamos assim, proprietário, no monopólio. Não, nós somos parte de Cristo, intercedemos pelos outros, temos que ter a misericórdia assim como Ele tem, mas lembre, a misericórdia está lá. E quando você manifesta a tua misericórdia, não tem outra forma a não ser passar por aquele trono e então trazer resultado para quem você está orando. Outra forma não existe. 138. Agora, quando Abraão, depois que ele foi justificado, santificado, recebeu o Espírito Santo, sua semente dessa forma, e tinha posicionado o filho, esse filho provou o que ele era, porque ele tinha o Espírito de Deus nele, ele fazia as mesmas obras, o que sua palavra era exatamente como a palavra de Deus. Como? Quando Abraão, depois que ele foi justificado, santificado, recebeu o Espírito Santo, sua semente, desta forma, ele tinha posicionado o filho. Este filho provou o que ele era. Então, quando você chega a ter o Espírito Santo, você age e faz as mesmas obras também. E no parágrafo 176, nós vamos ver qual é a forma de encontrarmos com Cristo. O encontro do casamento com Ele. Vamos ver o que o profeta diz. 176.
Quando o corpo de Abraão foi transformado, depois que ele foi justificado, santificado, e teve um encontro em Gênesis 17 com El Shaddai, e ali recebeu, no caso nosso, o Espírito Santo, então depois disso ele pôde ser transformado. Veja só, quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes. Agora, nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados no rapto. E nós não fomos levados ainda. Então, ele se manifestou para a abertura dos selos. Não que ele veio. E nós sabemos, veio no sentido da palavra, né? Veio para abrir, manifestar. Mas a vinda de Cristo, são 3 as vindas. Veio para redimir, vem para buscar e depois vem para reinar. Agora, nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, dons manifestados. E agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir com a promessa. E qual é a próxima coisa? Transformação. A próxima coisa que acontece com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com ele. Lá é o encontro para o casamento, nos ares. Não podemos, olha o profeta aqui, irmão, refrisando, reforçando. Ele diz: teremos que ser levados aos ares para encontrar com ele. Não podemos nos encontrar com ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com ele. É o filho por vir. O filho prometido, amém? Nós temos procurado por ele, agora por centenas de anos, e algum dia ele virá. Mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Alguém diz: mas essa mensagem foi antes de 63. E eu pergunto: e alguma mensagem depois de 63, Mombrana mudou essa forma de ensinar? Nunca. Nunca disse que o encontro não seria nos ares. Se dissesse, ele não seria profeta, porque ele estaria sendo antibíblico. Porque a Bíblia diz que nós encontraremos com ele nos ares. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora o quê? A transformação dos corpos para o rapto. É a próxima coisa. E o rapto é para encontrar com ele. O que veio a nós foi a palavra revelada, né? Mas a vinda de Cristo, oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança, pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá 2 no moinho, moendo, será tomado um e deixado outro. 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 na cama, mostrou que seria em ambos os lados da terra. Por isso que 2 está no campo, 2 está na cama, porque de um lado do mundo é dia, do outro lado é noite. Mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite de um lado da terra, será dia do outro. Um será levado e o outro deixado.
o rapto será universal e os corpos serão transformados. Mas tem uma coisa, irmãos, eu estava falando para alguém, não me lembro agora. Eu estava falando com um irmão sobre a questão que as coisas estão invertidas. As pessoas estão se preocupando com aquilo que pertence a Deus e não com aquilo que pertence a nós. Como encontrar com Ele? Vamos dizer assim, como vamos ser arrebatados? Como isso, como aquilo? Irmãos, isso pertence a Ele. Mas como é que eu vou subir? Mas como é que eu vou voltar a ser jovem? Irmãos, isso pertence a Ele, eu não tenho que me preocupar nisso. O que eu tenho que me preocupar? Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O que Abraão tinha que se preocupar, irmão? Justificação, santificação. Enquanto ele levou as coisas um pouco flauteando ali, nada aconteceu, carregando o Ló por lá e para cá. Mas a hora que ele se preocupou, a minha parte eu vou fazer. Mas e o filho? O filho é assunto de Deus. Aí, quando ele preocupou com aquilo que ele tinha que se preocupar, irmão, aí Deus começou a transformar o corpo dele. Mas antes, Sara tentou preocupar com a parte de Deus. Como que o filho vai vir? Como que o filho vai vir? Como que vai ser? Trouxe o Ismael. Quando as pessoas preocupam com o que pertence a Deus, preocupe com o que pertence a você. Depois que o profeta trouxe a revelação dos selos, ele deu um conselho para a igreja: viva uma vida quieta, ame uns aos outros, não criem ismos. É isso. Viva uma vida quieta, sirva a Deus. Amém. Estava lendo nos selos, perguntas e respostas dos selos. Muitos espíritos doutrinários que você vê hoje já estavam ali rodeando o irmão Brana. E você vê pelas perguntas que eles faziam, irmão Brana. Você vai ver nas perguntas e respostas. Irmão Brana, estava lendo a semana passada agora. Essa semana eu estava lendo. Irmão Brana, devemos continuar fazendo evangelismos? Qual a lógica da pergunta? Está captando? Os selos foram abertos. Então Jesus veio. Acabou a propiciação. Devemos fazer evangelismo? Irmão Brana diz bem assim: não criem confusão. A resposta dele: não façam confusão. Continue evangelizando. Outra pergunta depois dos selos: irmão Brana, já recebemos o novo nome? E você vê isso hoje por aí. Qual foi a resposta dele? Leia. Página 430, se não me falha a memória, do livro que veio da Voz de Deus. No início da página, a pergunta: já recebemos o novo nome? Não. Que eu saiba, não, disse o irmão Brana. Nós o receberemos quando chegarmos lá. Mas tem muitos que já receberam, e até quando mandam uma carta, eles mandam já o novo nome deles ali, que segundo eles, né? Devemos, irmãos, ficar com aquilo que pertence a nós. O que pertence a Deus, Ele sabe como fazer. Aleluias. Oh, meu Deus, olha só. Nossos corpos terão de ser transformados. Agora eu vou me preocupar como vai transformar o corpo? Eu não. O que eu vou me preocupar então? Em chegar a Gênesis 17 como Abraão chegou. Ter a visita do Todo-Poderoso. Que é, para nós, o irmão Brana diz, o Espírito Santo. Se tiver isso, irmão, o carretel da vida vai voltar para o lado da vida eterna. Sem problema nenhum, haverá transformação. Como vai ser, eu não sei. De repente, você vê nos carros aí assim, em caso de arrebatamento, carro desgovernado. Irmãos, isso é fantasmagoria. Avião caindo. Piloto foi arrebatado e o avião caiu. Carro se chocando. Aí, hinos cantados. O mercado está vazio. Todo mundo foi para o céu. O mercado está vazio. As ruas se esvaziaram. As maternidades, as crianças sumiram tudo. Então, a vinda dele não é como um ladrão. O Brana diz que a vinda será como um ladrão, de tal maneira que ele vai vir, vai levar o seu povo, e as igrejas vão continuar fazendo culto ali nos próximos, ali naquele intermeio de tempo ali.
pouco antes de ir, e chamando ao altar, e as pessoas vindo: "Oh, teu nome está sendo escrito no livro da vida." O profeta dizia: ele já veio e já levou seu povo. Porque a tribulação vai entrando daí gradativamente, não é que dá o arrebatamento e cai a tribulação. Dá o arrebatamento, Moisés e Elias aparecem em Israel. Começa a pregar o evangelho. Quando eles começam a ser rejeitados e alguém tenta fazer mal contra eles, fogo sai da boca deles. O que é o fogo? Juízo, que é que vai cair sobre a terra. Mas as crianças, todos são salvos? Todos são salvos. Mas para a noiva, só aqueles que eram predestinados para ser para a noiva. Por isso não vai haver um desaparecimento em massa. Mas e os outros pequenininhos? Vão ser salvos também, é claro. Mas não no arrebatamento, na salvação comum. E como vai ser? Se porventura eu estiver dirigindo, se é que naquele meio de tempo nós de repente não vamos poder nem estar comprando gasolina, mas de repente eu vou sentir um sentimento, algo assim, sei lá, uma paz, algo, encosto o carro, saio ali, dá aquela, sei lá, uma tremida no corpo, e você só vai dar um aleluia, e lá você vai embora. Não será um show, irmãos. O mundo não vai ver. O profeta relata isso, ele diz: será como a história do Romeu e Julieta. Aquela história de romance, né, que o Romeu veio de noite roubar a Julieta, né? Ninguém viu. Ele colocou uma escada na janela, quietinho no escuro. E Jesus vai vir numa hora que ninguém espera, ninguém vai ver. Mas tem uma coisa: a semente de Abraão verá. Porque ela não só verá, como ela sentirá, né, a transformação. Seu corpo sendo transformado. E aí, irmãos, aí não tem parede que possa... Você não vai precisar sair lá fora para subir. Você sai da onde você estiver mesmo. Amém? Nossos corpos terão de ser transformados. Lembra do contexto, do assunto. Transformado para quê? Para receber o Filho. Para encontrar com Cristo. Antes ele disse: não na terra, nos ares. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens, homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando agora, a verdadeira igreja. Cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com a sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Amém? E quando virdes essas coisas cumprirem, Jesus disse: levantai vossas cabeças, olhai para cima, vossa redenção está próxima. Quando Jesus se referiu a isto, ele disse: como foi nos dias de Sodoma, quando você vê um Billy Graham moderno descendo até Sodoma, quando você vê os sinais começando a aparecer diante da igreja eleita, o restante deles lutando contra isto, observe, o tempo do rapto está próximo. A figueira está soltando seus brotos. Essa geração não passará até que tudo esteja cumprido, e ela está bem nesta geração. Desde que os judeus têm estado retornando à sua terra, nós estamos no tempo do fim. Quando virdes esses sinais, vossa redenção está próxima. E um dos sinais foi Deus se manifestando através do ministério do irmão Branham e revelando o segredo dos corações. Não a vinda ali, mas a manifestação. Porque quando for a vinda, nós teremos que ser transformados então para encontrar com Ele. Aí Ele sai do trono da propiciação. Aí não haverá mais misericórdia. Mas hoje ainda há. Hoje o processo ainda está aberto. Quem ainda nem saiu ainda há tempo de ser chamado. Chamado está sendo chamado pela palavra, né? Há tempo de ser justificado, ser santificado, receber o Espírito Santo para poder ter o corpo transformado. Aí vocês veem, irmão, estou encerrando, a seriedade da necessidade de ter o Espírito Santo. Abraão, mesmo chamado por graça, mesmo justificado e mesmo santificado, irmãos, tendo ali feito pacto com os animais partidos, se ele não recebesse o Todo-Poderoso em Gênesis 17, ele não receberia o Filho.
Mesmo sendo chamado você lá do mundo, da denominação de onde você foi, justificado pelo batismo em nome de Jesus, santificado pelo sangue, mudando tua velha forma de viver, mudando tua natureza, tornando-se uma virgem. Mas se não tiver um encontro com o Todo-Poderoso, que é o batismo do Espírito Santo na alma, não haverá transformação de corpos. Por isso, a semente eleita de Abraão geme, luta, não está preocupado, irmão, com o que você tem que pagar, o preço que tem que pagar. Você deseja de todas as formas receber o Espírito Santo. Nem que tenha que ter prejuízo. Olha que Abraão teve problemas com Ló, né? Mas ele disse, olha, para que nós não venha brigar entre nós. Por quê? Por que o cuidado de Abraão em não brigar? Irmãos, ele precisava ter o corpo transformado. Ele precisava o Todo-Poderoso, a visita de Elohim. A visita do El Shaddai. E com uma vida cheia de rixa, briga e problema, não ia acontecer isso. Aí ele disse, então, faz o seguinte, o lado que você escolher, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para o norte, eu vou para o sul. O eleito cede seus direitos, mesmo com prejuízo. O Ló escolheu as colinas de Sodoma, né? Lugar farto, rico. Abraão, restou para ele o que? O deserto. Parece que o povo de Deus sempre está no prejuízo, mas não tem problema, irmãos. Você cede teus direitos, porque você tem uma coisa a zelar. Eu não posso ter amargura, não posso ter ressentimento, porque eu estou esperando uma visita. Eu estou esperando o Todo-Poderoso vir, para transformar o meu corpo, para me receber o filho. Você viu como Abraão cedeu tudo, irmãos, para que pudesse chegar a ter o filho? É um tipo perfeito da noiva. Você não vive resingando, brigando. Ah, mas eu tenho, fulano, fez, ciclano, eu vou atrás, vou tirar limpo, porque nada. Você tem a semente de Abraão, então você segue, quieto, humilde, não se preocupando com o que pertence a Deus, mas se preocupando com o que pertence a você. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Espero ter sido claro à igreja, amém? Você conseguiu ver o trajeto de Abraão? Você entendeu melhor agora por que ele é nosso pai na fé? Tudo o que aconteceu com Abraão, irmãos, está acontecendo com a noiva agora. Foi justificado, foi santificado, recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, era o que ia nutrir ele, para ele ser transformado. É o Espírito Santo hoje que nos dá direito à transformação de corpos. E a transformação de corpos nos dá compatibilidade, condição de encontrar com aquele que tem o corpo glorificado. Irmão, quando João viu, todos que viam Jesus caíam como morto, diz a Bíblia. Porque o corpo do homem não suporta a glória de Deus. Mas tem uma coisa, quando eu ver Ele, eu vou poder abraçar Ele, sentir o corpo dEle naquele abraço caloroso, porque o meu corpo será um corpo igual ao dEle. Teu corpo será um corpo igual ao dEle, glorificado. Você vê que privilégio, irmãos, que nós temos? Não deixe o diabo jamais tirar essa esperança de você. Aleluias. Precioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo que ouvimos, pela mensagem do Teu profeta tão clara, tão fácil de compreender. Ajuda, Senhor, que possamos andar nessa simplicidade de fé, preocupando com aquilo que depende a nós preocupar, e deixar aquilo que depende ao Senhor, porque o Senhor fará. Pai, se alguém entre nós ainda nem mesmo foi justificado, que nesta manhã ele possa dizer, eu quero agir como semente de Abraão, eu vou correr, eu vou sair da parentela, do mundo, do pecado, vou me justificar, vou ser justificado pelo batismo. Se aquele que já foi justificado aqui, Pai, olha e diz, a velha natureza ainda domina sobre mim, que ele possa dizer, eu vou correr como Abraão, a santificação.
E aquele que já é santificado, Pai, possa dizer: eu vou correr como Abraão a encontrar com Cristo, para ter o batismo do Espírito Santo, para poder ter o direito do corpo transformado para o encontro físico na segunda vinda de Cristo, que encontraremos com Ele nos ares. Conceda, Pai, a graça a cada um, que nenhum dos que me ouvem venham ficar para trás, que nenhum dos que me ouvem venham substituir a vida vivida pelo conhecimento intelectual de que nada aproveita, Pai, mas possamos viver essa vida rendida completamente a Ti. Conceda isso, Pai, pois lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amplia essa palavra no coração do Teu povo, é o que eu peço a Ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos, leva-nos de volta a nossas casas e abençoa essa palavra, Pai, aqueles que ouviram, aqueles que vão ouvir ainda, que possa surtir o efeito em nossas vidas e nos levar a nos preocupar como semente de Abraão, a viver uma vida como Abraão viveu, sem problemas, sem rixas, sem amarguras, mas esperando a transformação. Conceda isso, Pai, pois pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Pode saudar um ao outro. Estamos despedidos no nome de Jesus Cristo.